Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que é ouvinte aqui da Rádio RCI, você que nos acompanha nas redes sociais. O programa Entre Livros sempre trazendo novidades em termos de livros, esclarecimento, informação, conteúdo das obras. E hoje a gente vai estar falando sobre uma história de vida muito bacana, que está aqui, ó, dentro desse livro, Páginas Vivas, Memória de Vida em Família. A autora, Iris Gurgel do Amaral, ela é graduada em Letras e em Enfermagem e tem especialização em Saúde Pública e Saúde Mental. E a gente já recebe aqui a Iris com as nossas boas-vindas, Iris. Bom dia a todos. Gente boa de Foz do Iguaçu. Muito bom dia. A gente quer saber, Iris, porque a sua história ela é muito marcante para quem já teve a oportunidade, né, de ler a obra. Gente, é uma obra recente, ela acabou de sair da gráfica, está quentinha ainda. Então, é uma novidade aí, né, no mundo dos livros, a história dela. E eu queria que você começasse contando para a gente como que começa a história da Iris. Aliás, começa com a história dos seus pais, né? É Conta pra gente verdade. um pouquinho aí dessa história da sua família. O primeiro parágrafo do livro, na página 17, é Início desta jornada no planeta Terra. Meus pais casaram-se e foram morar numa localidade chamada Carobal, um lugar muito distante, no Pará, que situa-se entre Óbidos, a cidade de Óbidos, e Santarém, em uma localidade também chamada de Lago Grande. Nesse Lago Grande ficava essa localidade de Carobal. Então, foi lá que tudo começou. Eu sou a primeira filha desse casal de 11 irmãos, de 11 filhos. Eu sou a primeira filha e houve o seguinte, eu fiquei sabendo que eu tinha nascido prematura por um irmão da minha mãe que, certa oportunidade, foi visitar Porto Velho, a cidade que atualmente eu ainda estou residindo. E ele me falou, en passant, porque naquela época os pais também não conversavam certas coisas com os filhos, então eu não sabia, para mim estava tudo normal. O que eu sei é que eu saí do colo da minha mãe com poucos meses de idade, eu acho que 2, 3 meses de idade no máximo. Minha avó me levou, porque minha mãe engravidou de minha irmã. Olha a situação. Eu fazendo aniversário no dia 1º de setembro, como acabou de se realizar agora o início desse mês, e minha irmã nascendo no ano seguinte, no dia 3 de setembro. E no outro ano seguinte, de 1944, o outro irmão também de setembro, que fazia aniversário no dia 12 de setembro. Então, eu, prematura, muito franzina, muito magrinha, mamava pouco, não comia bem, e eu não sei como eu resisti, mas eu estou aqui. Eu continuo aqui. Então, aí o que é que aconteceu? Houve uma troca quando minha irmã nasceu, no ano seguinte, e já estava mais ou menos com uns 3 meses, eu já estava com 1 ano e 3 meses, mais ou menos, é o que eu imagino. Houve a troca. Minha avó levou minha irmã e me trouxe de volta para os meus pais. Então, é o que a gente chama aqui no livro de retorno, alguma coisa assim com retorno, meu retorno para a casa dos pais. Que aí eu já podia me alimentar de outros alimentos feitos em casa por minha mãe, e já não dependia muito do leite materno e nem também do leite de vaca, nem cabra, que eu não conseguia tomar. Então, assim decorreram-se os dias. Nasceu minha irmã, nasceu meu irmão no ano seguinte, 3 crianças, cada um de 1 ano, no mesmo mês. E o que aconteceu? Houve uma visita de uma tia que era casada com o irmão do meu pai. Ela foi visitar os parentes lá, nessa localidade,
e eu tinha mais ou menos, nessa época, uns 6 anos de idade. E ela gostou de mim, me achou muito ativa, muito serelepe, muito isso, muito aquilo. E falou para os meus pais que ali eu não tinha futuro, que era bom eu ir para a cidade estudar, porque ali não tinha escola, eu ia me criar analfabeta, como todas as crianças do interior, né? E do interior mesmo, interior do Pará. E meus pais não concordaram naquela época, porque eu também era muito criança, e minha mãe, a cada ano, ela engravidava, tinha mais um filho, e eu já com 6 anos, eu já ajudava a minha mãe, pelo menos a olhar uma criança menor. Minha mãe não concordou. No ano seguinte, foi o meu tio, esposo dela, visitar os irmãos. E aí, minha avó, mãe do meu pai e desse tio, estava com uma viagem marcada para Manaus. E aí quiseram me levar. A tia fez o convite novamente, que meu tio procurasse ver se eles não queriam deixar, eu já ia fazer 7 anos no ano seguinte. Então, meus pais consentiram e eu fui para Manaus. No livro que vocês podem ver, tem uma fotozinha minha bem linda, mimosa, com lacinho na cabeça, tá com, acho que com 7 anos, eu não sei se já tinha feito 7 anos ou não, eu sei que tem uma foto minha quando criança. Ocorreu que, no ano de 1953, houve uma enchente muito maior, muito mais volumosa do que aquelas que costumavam ter naquela localidade. Porque era assim, quando vinham as águas, o meu pai que cuidava de gado, cuidava de animais, vacas, bezerros, bois, carneiros, ele fazia uma espécie de flutuante de madeira que subia com as águas. E ali ele colocava as vacas que estavam amamentando, os bezerros, os animais doentes e tal. E chamava maromba. Essa situação que ele construía chamava maromba. E ele colocava naquela maromba e ia tirar o capim no meio daquele lago, tirar o capim para botar para aqueles animais. Era uma vida muito, muito dolorosa, muito trabalhosa para o meu pai. Mas meu pai era um guerreiro. Meu pai e minha mãe, nada a dizer deles, sabe? Eram dois guerreiros. O livro conta que eu digo que eu não sei que animal eu poderia comparar o meu pai, mas eu acho que ele tinha um pouco de cada um, porque apesar da compleição pequena que ele tinha, era de baixa estatura e era magrinho, porque trabalhava demais também, né? Também não se alimentava bem naturalmente, ele era de compleição, o físico era magrinho. Mas ele tinha uma força, uma vivacidade que devia ter alguma coisa assim que protegesse, né? E eu sei que ele era muito protegido. Se metia naquelas águas para tirar o sustento dos animais e vinha e fazia e colocava, era cavalo, era gado, era tudo, ele cuidava. Pois bem, nessa enchente, que foi muito maior que as outras, eu já estava em Manaus, 1953, porque eu fui para lá e já completei 7 anos na casa da minha tia e do meu tio, em Manaus. Aí já fui matriculada no primeiro ano, que naquela época era uma sequência de ABC. Primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C. Eu, que não sabia ler nada, com 7 anos, porque antes também não se entrava na escola antes de 7 anos naquela época. Assim que eu completei 7 anos, a minha tia me matriculou no primeiro ano A. No grupo escolar Barão do Rio Branco. Era no centro da cidade. Minha tia também morava não muito distante, umas 5, 6 quadras distante do grupo escolar, onde eu estudava, e eu comecei ali a minha jornada de estudos. No ano seguinte, eu fui aprovada
pela professora Maria de Nazaré, que era minha professora no primeiro ano A. Ela me levou, me pegou pela mão, que eu era muito grande, imagine o meu tamanho. Eu com essa idade, eu tenho 1,40 m e pouco, 1,48 m, 49. Naquela época, eu devia ser minhonzinha. Ela me pegou pela mão e me levou na diretoria. E eu, ei, o que eu vou fazer na diretoria? Ela conversou com a diretora que eu não precisaria fazer o primeiro ano B. Eu estava apta a passar para o primeiro ano C. E assim foi. Cursei o primeiro ano C, no ano seguinte. Decorrido o ano, no mesmo grupo escolar, o nome da professora eu não me lembro agora, só lembro que ela era forte, assim, gordinha, mas o nome dela não consigo mais lembrar, do primeiro ano C. Ela conversou com a diretora outra vez que eu não precisava fazer o segundo ano. Do primeiro ano C, eu estava apta a passar para o terceiro ano. E assim foi feito. Eu fiz o terceiro ano. Olha, a custa de quê? Realmente eu não sei bem, mas eu sei que eu fazia essas proezas. Não sei de que jeito, mas fazia. Uma coisa eu digo como verdade para vocês. Eu sempre fui muito esforçada. Eu me esforçava ao máximo para tirar boas notas e acho que alcançava meu objetivo. Aí cursei o terceiro ano primário, que naquela época era essa a designação. Fiz o terceiro ano, passei para o quarto no ano seguinte, com a professora Piedade Farache. Era uma professora que tinha uma fama de ser muito exigente, né? E toda a turma ficava assim, né, pensando como é que eu vou me comportar com essa professora exigente assim. Tudo bem, ela era uma senhora muito elegante, uma judia, muito elegante, vestia-se sempre bem, usava várias joias, ela gostava de joias, de ostentar assim, alguma joia. Acho que todos os judeus acho que gostam, não sei se todos, mas a maioria sempre ostenta alguma coisa. E ela era desse tipo. Só que era assim, era rígida mesmo. E eu fiz o quarto ano, passei no final do ano para o quinto ano com a mesma professora, Piedade Farache. Às vezes a gente pensava, será que é bom continuar com a professora Piedade Farache? Será que não é? Porque ela é rígida demais, porque ela é assim e tal. Mas acho que foi bom, tinha que ser. Fizemos. Passei para o quinto ano. Deste quinto ano, na época, existia um exame chamado exame de admissão, que hoje em dia não existe mais. Era um, tipo assim, um vestibular para adolescentes, né? Eu tinha 12 anos na época, né? E o medo da turma era o bendito do exame de admissão, porque o refrão era assim: se não estudar, não passa o exame de admissão. Se não estudar, não vai ser aprovado. E era um medo total da turma de não ser aprovado no exame de admissão. E chegou o final do ano, passamos da quinta série, mas antes de chegar ao final do ano, tem uma coisa aí que eu vou relatar para vocês. Certo dia, eu sempre fui muito metódica, eu continuo metódica, eu não me arrependo de ser metódica, eu sou assim mesmo, eu gosto de ser assim, né? Eu tenho tudo separadinho no lugar, e quando eu meto a mão eu quero encontrar onde eu deixei e tal, eu sou desse jeito. E eu carregava os livros em uma bolsa que a minha tia fez, ou mandou fazer, ou comprou, não sei, de pano, com uma alça assim. E eu demorava mais a arrumar meus livros dentro daquela bolsa. Lápis, caneta, borracha, tinteiro, que naquela época era tinteiro, e muitas coisas. Eu demorava um pouco mais a arrumar. E parece-me que a professora Piedade Farache estava com mais pressa nesse dia. Ela veio e me levantou pela blusa, assim, puxando pela blusa, para eu me apressar. E nisso ela rasgou minha blusa de escola. Eu já saí de lá chorando, vocês podem imaginar?
eu não sabia o que eu ia dizer para minha tia, como eu ia dizer, se minha tia ia acreditar, o que é que ela ia falar, como é que ela ia tratar a situação. Claro que eu fiquei com medo. Mas cheguei em casa, contei. Se a minha tia acreditou no que eu contei, até hoje eu não sei, porque ela era de poucas palavras. Ela não conversava muito, mas era uma pessoa boa, de bom coração, sempre me tratou muito bem. E foi assim que eu cresci, até os 12 anos. Fiz o bendito do exame de admissão para o Colégio Dom Pedro II, situado na Avenida Eduardo Ribeiro, em frente à Praça da Polícia Militar. Fui aprovada, gente. Fui aprovada no exame de admissão. Olha o contentamento. Nossa, nem imagina. Mas imaginem como é que eu fiquei. Uma menina de 12 anos, sendo aprovada no exame de admissão. Aquela garotinha que com 6 anos começou a estudar, com 7 anos começou a estudar, 5 anos depois já está fazendo exame de admissão. Contentamento. Meu pai contente, minha mãe contente, minha tia contente, todo mundo feliz. Só que eu não pude cursar. Eu não pude cursar o primeiro ano ginasial no Colégio Dom Pedro II. Eu me emociono quando falo até hoje, porque na época me doeu muito a situação de não ter, de não conseguir. Porque meu pai chegou em Manaus com pouco dinheiro. Como se diz no ditado, uma mão na frente e outra atrás, do ditado popular. Mas meu pai, muito trabalhador, muito sagaz, nunca faltou nada em casa. Porque meu pai fazia de tudo para manter o pão nosso de cada dia na nossa mesa. E aí eu fiquei sem poder frequentar esse ano de escola. No ano seguinte, eu com 13 anos, nasceu a minha irmãzinha caçula. E como a condição de saúde da minha mãe não era das melhores, ela imaginava que talvez não fosse resistir. E chamou a mim, a mais velha de todos, e ao meu irmão, o mais velho dos homens, que era o terceiro filho. E falou que aquela situação estava muito difícil para ela e que se a criança fosse menina, eu iria tomar conta. E se fosse menino, o meu irmão poderia tomar conta. E foi chamada a parteira, porque naquela época também era parteira, era parto em casa. Minha mãe teve 11 filhos, todos em casa. Não sei como uma mulher suporta tudo isso, mas a minha mãe suportou. Suportou, aguentou, criou, educou. De forma que, nesse ano, eu também não pude frequentar o colégio, porque eu assumi a responsabilidade com a minha irmã, que nasceu. Que, segundo o que eu gostaria, que eu tinha em mente, que eu sempre quis ser assim, digamos, líder, eu tinha imaginado o nome da minha irmã ser Isis, que era uma coisa que eu tinha na cabeça desde não sei quando. Mas a parteira achou por bem que Isarina era um nome mais bonito, sugeriu a minha mãe e ficou Isarina, tanto que minha irmã mais nova chama-se Isarina. Pois bem, ocorrido esse fato, eu fiquei aos 13 anos em casa, cuidando da minha mãe, da minha irmã e dos outros irmãos, com várias atividades dentro de casa, e sobrevivemos. Sobrevivemos todos. No ano seguinte, já com 14 anos, ocorreu que minha avó, a minha segunda irmã, que morava com minha avó, como eu falei no início, desde que eu fui trocada pela minha irmã, ela já estava com 9 para 10 anos, e a minha avó queria fazer uma viagem para vir a Manaus, porque a minha irmã veio com meus pais para Manaus em 1954, no ano seguinte. A enchente foi em 1953. Meu pai ficou organizando as coisas e tal. Em 1954, ele entregou tudo lá para o chefe, para o dono das terras, para o dono, né? E
Como eu já estava em Manaus, ele imaginou que poderia dar escola para os outros filhos, já que eu já estava mais adiantada, já sabia ler, escrever, e já estava adiantada nos estudos, ele podia dar escola para os outros filhos. Então, assim o fez, mudou para Manaus em 1954. E minha avó quis fazer essa viagem para ir visitar a neta, a Ceci, os outros netos, a filha também, né? A família em Manaus. Ocorreu um fato muito desagradável. Iris, vamos deixar para contar o fato depois dos nossos comerciais? Aí o pessoal vai Sim, ficar muito curioso. A sua certo. história é muito instigante, né? A gente fica querendo saber mais, conhecer um pouquinho mais da sua vida, da sua história, mas a gente vai Está bem. chamar agora rapidinho, pessoal. Um minutinho, a gente já vai estar de volta. Tá bom. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, entrevistando Iris Borgel do Amaral sobre a obra Páginas Vivas. E a gente quer agora que ela continue a história, porque a gente cortou a história dela, Iris. Agora mata a nossa curiosidade. Bem, dando continuidade, o fato lamentável que ocorreu foi o infarto da minha avó. Ela ia descendo, a gente costuma falar assim, descer o caminho do porto, aonde vai pegar a embarcação, uma embarcação menor, que leva ao porto de uma cidade onde passa o navio, para ir para Manaus, para Belém, Maranhão, para os outros estados do Brasil. E a minha avó, desacostumada, nunca tinha saído das terras onde ela morava, e minha avó morava numa fazenda que era do meu avô, chamada Lagoa, e ela ia deixando o resto da família. E o meu tio caçula, ele ficou na porta, na janela, não sei onde, e deu tchau. Quando ela se virou, naturalmente emocionou-se para dar tchau para o filho, emocionou-se demais, infartou e foi um infarto fulminante. Ali ela caiu e ela já não levantou, já faleceu ali mesmo. Então, o título do livro é Lamentável Acontecimento, o Infarto. Bem, isso já foi 55, 56, que eu também não pude estudar esses 2 anos, né? 3 anos. E o que é que acontece? A minha avó ia levando com ela algum dinheiro, roupas, um baú cheio de coisas para Manaus, para distribuir para os netos, para as netas, ia levando algumas coisas que ela queria. E dentro desse baú, meses depois, chegou o baú na casa de meus pais em Manaus com um certo valor embrulhado num papel dentro daquele baú. Você imagina, não precisou de banco, não. Foi dentro do baú que foi aquele valor, que dizia no bilhete que ela tinha vendido algumas cabeças de gado, como se diz, que era para contribuir na educação da neta dela. A neta a que ela se referia era a minha irmã, claro, que era com ela que ela vivia. Pois bem, chegou o dinheiro lá e tal, e o meu pai procurando emprego, todos os dias ele saía, ele trabalhava de tudo que aparecia, rachava lenha de pau-rosa para a indústria de pau-rosa, tirar o óleo para exportar para a França fazer perfume. Ele quebrava castanha numa fábrica de castanha que tinha do outro lado do outro lado do rio, do Igarapé. Ele trabalhava de carpir, quintal, ele trabalhava de carpinteiro, marceneiro, o que tinha, o que caía na rede era peixe. Ajudante de pedreiro, tudo ele fez. Pois bem, ocorreu que ele procurando emprego, todo dia ele saía, e eu sempre achei meu pai muito bonito. Meu pai e minha mãe, vocês vão ver no livro se vocês lerem. Meu pai e minha mãe são muito bonitos, eu acho. Se vocês não acharem, me desculpa, mas eu acho, tá? E aí, meu pai saiu, ele barbeou, todo barbeadinho, roupinha limpa, chinelinho de dedo, como ele sempre andava. Aquele chinelinho, esse tipo Havaiana que a gente anda hoje em dia.
E eu olhei, e sempre desde menina, desde criança, sempre fui devota de Nossa Senhora, né? Nós somos cristãos e éramos católicos na época. A minha mãe tinha um santuário no canto da casa com a imagem de São Sebastião, Nossa Senhora, São Jorge, São Judas Tadeu, diversos santos, onde nós fazemos nossas orações. Minha mãe ensinava a rezar e nós rezávamos e íamos dormir. Tudo bem. Aí, nesse ínterim, meu pai saiu e eu pedi a Nossa Senhora que desse uma luz, um emprego para o meu pai. E aconteceu uma coisa assim inusitada, eu não sei como aconteceu. Meu pai ia a caminho, não sei como ele ia, porque ele estava só, ele ia numa rua lá, chamada Ramos Ferreira. E, de repente, ele encontrou com uma outra pessoa, um desconhecido, que depois passou a ser conhecido, mas na ocasião era desconhecido, que deu bom dia. Naquela época era usual, a gente tinha uma certa educação que dava bom dia para as pessoas, se fosse quem fosse, né? E aí deu bom dia e tal. E o senhor, segundo meu pai contou, aquele senhor puxou conversa com ele. E aí, meu caro, tudo bem? Como é que você está e tal? Você me parece triste. Meu pai foi e contou para ele que andava atrás de emprego. E ele falou: Você sabe ler e escrever? Meu pai falou: Eu leio e escrevo, e faço algumas contas. Ah, então vem cá. Você pode procurar ali o Instituto Benjamin Constant. Eu estou vindo de lá agora. Eu não fiquei no emprego porque eu não sei ler, eu sou analfabeto. Você quer que eu vá lá com você? Acompanhou meu pai. Tem uma irmã lá que faz uma entrevista, ele falou. Meu pai foi. Chegou lá e encontrou uma irmã que, meses depois, quando eu entrei no colégio, eu vinha conhecer, chamava-se Irmã Maura. Fez a entrevista com meu pai e admitiu ele no emprego como auxiliar de portaria. Qual era a função do auxiliar de portaria? Eu bem não sei dizer, mas eu sei que a admissão dele era auxiliar de portaria. Só que depois ele tornou-se faz-tudo, porque ele era o pau para toda obra lá no Colégio das Irmãs. Bem, foi admitido. Ele voltou para casa já com semblante diferente e tal, e eu, na minha ingenuidade, na minha crença, acreditei que foi Nossa Senhora que fez ele adquirir o emprego, né? E você Se foi foi estudar Nossa lá, não Senhora. foi? Hã? Depois você foi estudar lá, não foi? Depois eu fui estudar lá. E nisso a minha avó tinha trazido dinheiro para a educação da minha irmã. E o meu pai falou para a irmã superiora que tinha duas filhas, né? E que uma das quais a avó queria que fosse educada em colégio religioso e tal, e pediu a vaga para minha irmã. Ah, eu fiquei torcendo que tivesse para mim também. Aí o meu pai falou de mim para a irmã e ela também pediu que eu fosse fazer a entrevista com ela. A minha irmã foi primeiro e eu fui depois. Bem, essa é uma história bastante triste, eu vou pular esse pedaço. A gente tem ainda alguns minutinhos desse bloco, depois a gente só tem mais 20 minutos, então a gente vai ter que dar uma corridinha para você chegar Tá. até a ilha de hoje. Então, o resumo disso é que eu fui admitida no colégio e a minha irmã também. A minha irmã na quinta série do curso primário e eu no primeiro ano ginasial, porque eu já havia feito o exame de admissão ao curso ginasial. E eu passei 4 anos nesse colégio. E no livro também tem a descrição do colégio, um colégio muito bonito, muito bem cuidado pelas religiosas, e talvez tivesse assim também algum recurso do governo. Não sei dizer porque essas coisas, nesse detalhe a gente não tinha conhecimento desse detalhe. Mas eu imagino, porque era muito bem cuidado, um jardim muito bonito e tudo muito limpo. E eu estava deslumbrada com aquilo, eu fiquei, né, deslumbrada, porque eu que nunca tinha tido infância para brincar, nem adolescência, e eu estava ali, naquele lugar onde eu tinha horário para tudo, tinha horário para levantar de manhã, tomar o banho gelado doía muito, mas tinha que tomar. Tomava o banho
ia para a igreja rezar, depois tinha o horário do café da manhã, tinha a hora da aula, tinha a hora dos folguedos. Para mim, aquilo ali foi um sonho. Nesse colégio, eu participei da fanfarra, da banda de música do colégio, eu participava do festival folclórico, que nós fazemos todos os anos, e geralmente nós, como era concurso, havia concurso no Festival Folclórico de Manaus, que se realizava em frente o Colégio Militar de Manaus, naquele campo enorme que ainda hoje existe. Nós sempre ganhávamos o primeiro lugar, porque era muito bem organizado. As coisas em colégio religioso, principalmente em colégio de irmãs, sempre é bastante organizado. Então, nós tínhamos horário para tudo e a vida corria tranquila. Tudo muito bom, tudo muito bem. O cotidiano no colégio era esse que eu acabei de falar. Horário para tudo e a gente dava conta de tudo. Depois do almoço, ficava um pouquinho ali fazendo a digestão, brincando uma com a outra, jogando pedrinha, lavava as mãos, ia para o bordado, para o tricô, para o crochê. As alunas que eram pensionistas, como se falava na época, que os pais pagavam a mensalidade, elas podiam ter aula de pintura, piano, violão, o que desejasse, né? Nós não. Eu gostaria de ter tido um violão. A irmã chegou para mim e disse assim: minha filha, desista disso, porque você não está vendo que seu pai não pode comprar um violão? Oh, aquilo foi uma tristeza para mim, mas eu tive que me conformar. Tudo bem, até hoje eu não sei tocar violão e não está fazendo falta. Mas tudo bem, eu gostaria de tocar qualquer instrumento. Talvez por isso, no futuro, eu quis colocar meus filhos para aprender música. Todos quatro tocam piano, violão, os netos também, né? Talvez isso aí me incentivou. Eu, quando fui falar com a professora que tinha chegado de Campinas, eu pensei, é isso que eu quero. Eu não pude ter, mas eu quero dar para os meus filhos. Muito bonito isso no livro. E tem a foto, né? Tem a E foto. tem as fotos no livro, é verdade. Então, quando eu terminei, pode continuar, né, Rose? Sim, a gente ainda tem alguns minutos aqui. Sim. Então, quando eu terminei o curso ginasial em 1960, que eu passei 4 anos, foi 57, 58, 59, 60. A minha irmã só passou 6 meses. Isso é uma outra história. Ela não se deu bem no colégio, terminou saindo, voltou para a casa de família onde ela morava, como dama de companhia de uma garota, numa família abastada, e continuou os estudos dela. Foi muito bem sucedida também. Hoje em dia é assistente social, mora no Rio de Janeiro, tem um casal de filhos, um casal de netos. Felizmente, tudo bem, deu tudo certo. E eu saí do colégio já com uma nomeação. A irmã superiora, Madre Pietrina Leonardo, tinha conseguido para mim uma nomeação para a colônia japonesa que ficava numa cidadezinha do interior, Itacoatiara. Aí eu pensei, eu digo, mas lá eu não vou poder continuar a estudar. Pensei. Aí meu pai, não, mas você não pode fazer isso com a irmã conseguiu e tal. Eu digo, papai, deixa comigo que eu vou no secretário de saúde, de educação. Aí fui ao secretário de educação, chamava-se doutor Anderson de Menezes. E conversei com ele, falei para ele a minha situação, que eu queria continuar estudando, mas na colônia japonesa eu não podia vir todos os dias para casa, era muito longe, e eu não podia continuar a estudar. Então, eu queria continuar o curso pedagógico, que naquela época era o curso ideal para as moças pobres, né? Era ser professora. E ele olhou para mim, eu era muito magrinha, muito franzina, ele olhou para mim e disse, tem 2 vagas. Uma em Humaitá, no estado do Amazonas, em Humaitá, no Amazonas, e outra em Coari, no Rio Solimões, também no estado do Amazonas. Eu fiquei numa dúvida terrível, porque eu não conhecia nada, nem do centro da cidade direito eu não conhecia. Falei para ele que ele
fizesse o melhor que ele pudesse fazer. Que ele olhasse para mim como se eu fosse filha dele. Olha a minha audácia. Mas eu acho que fui instruída por algum bom espírito que me instruiu. Ele chamou a secretária e pediu para me nomear e fazer uma carta de recomendação para as irmãs do Preciosíssimo Sangue, uma carta de recomendação para a diretora do Grupo Escolar Adalberto Vale, em Coari, no estado do Amazonas, no Rio Solimões, no estado do Amazonas, e me nomeou para Coari. E assim eu fui ser professora em Coari, no ano de 1961. Já iniciei assim. Aí ele retirou a nomeação da colônia japonesa e já me nomeou para Coari, no Rio Solimões. E foi assim que eu fui professora 2 anos lá. E Mais lá, alguma? foi E lá que lá, você... vai, conta a sua história. Senão eu vou contar. sim, do que você quer contar? Que foi lá que eu conheci Não, o meu marido? não, como é que foi essa chegada lá? Você foi Ah, ainda não às chegou lá. freiras, não foi isso? É, lá eu fiquei no Colégio das Freiras, não sei bem por quanto tempo, uns 2 ou 3 meses, até que uma professora antiga lá do grupo escolar, que já tinha vários filhos, ela estava muito cansada e estava gestante de mais um rebento. E perguntou se eu não gostaria de ajudar as crianças dela nas tarefas escolares. Chamava-se Maria. Eu disse, Dona Maria, eu não tenho tempo, eu trabalho junto com a senhora aqui de manhã, à tarde eu estudo no Colégio Espírito Santo, só tenho à noite. Ah, mas a noite serve, depois do jantar, você ajudar e tal. E me deu moradia e as refeições. Não ganhava salário, mas ganhei onde morar. E assim eu passei mais um ano, lecionando, trabalhando, estudando e ajudando as crianças dela. E nessa localidade chamada Coari, a igreja matriz, os padres redentoristas e as irmãs do Divino Espírito Santo, elas promoviam um baile de 2 em 2 meses. Era a única coisa que tinha para a juventude. Tinha bastante jovens, mas não tinha nada para fazer. Era só estudar e chegar às 8 horas da noite, dormir, no outro dia levantar e trabalhar e tal. E elas promoviam no salão paroquial o baile, de 2 em 2 meses. E nessa oportunidade foram candidatas, foram 5 ou 6 candidatas, o livro conta. E entre as candidatas estava eu. E tem uma foto E, linda aqui, maravilhosa. e eu ganhei o concurso de Rainha do Estudante, que era um concurso assim, não tinha bem esse nome, Rainha do Estudante, mas era assim, essa mesma. Era um baile assim para fazer a socialização dos jovens, conhecer uns aos outros, e nós brincávamos e dançávamos e tudo. E nessa oportunidade eu dancei com um rapaz que terminou sendo meu primeiro namorado. Chamava-se Álvaro. Mas não seguiu em frente, não deu para ser. E Pode aí, continuar? vamos fazer assim, então, a gente, para o próximo bloco, você conta, né, a continuidade, porque a gente vai querer saber, então, não foi ele, foi quem, né? Quem Ah, que conquistou o coração da Iris? tá certo. Então, gente, só um minutinho, a gente vai chamar os comerciais, mas a gente vem contando mais história de Páginas Vivas. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Nós estamos com a autora Iris Gurgel do Amaral, aqui no nosso programa, contando sobre a história dela, e a gente parou numa parte muito curiosa, que são os amores da Iris, né, Iris? Conta então pra gente. Bem,
não deu certo com o Álvaro, porque eu, muito imatura, eu não tinha nenhuma maturidade e eu não sei, não era para ser, talvez. Porque lá mesmo em Coari, eu conheci uma outra pessoa e com a qual terminei casando e é o pai dos meus filhos. Esse aí já veio assim, futuro, depois de um certo tempo, né? Porque em 1963, mas tem uma segunda volta com o secretário de Educação. Eu fiquei até 61 e 62 e 63 voltei para Manaus. Por que a minha volta a Manaus? Eu estudava no Colégio Espírito Santo, como eu falei, que era um colégio do interior do estado, que era em Coari. Mas na minha cabeça eu botei umas caraminholas que eu queria o meu diploma do Instituto de Educação do Amazonas, o IEA, o famoso Instituto de Educação. Nas férias, eu montei uma estratégia de voltar no secretário de Educação e perguntar a ele se era possível eu ficar aquele ano de 1963 fazendo o terceiro ano pedagógico no Instituto de Educação. Voltei lá com o secretário. Ele olhou para mim e disse, a senhorita de novo? Eu digo, sim, senhor, eu. O que é que a senhora deseja? Aí eu falei, contei a minha história para ele. Ele olhou para mim e disse assim, a senhorita é ambiciosa. Aquilo me chocou assim de repente, mas em seguida ele disse, gosto de jovens assim. Aí eu já fiquei mais tranquila, né? Ele chamou de novo a dona Dalila, a mesma secretária de 2 anos antes. Dona Dalila, veja se já foi preenchida aquela vaga. Onde a senhora mora? Ele me perguntou. Aí eu disse o bairro onde eu morava. Ele disse, dona Dalila, veja se já foi preenchida aquela vaga de quarta série, de quarto ano, no grupo escolar Adalberto Vale, que era próximo da minha casa. Ela foi, olhou lá na relação. Não, está vaga ainda. Ele disse, olha, eu vou lhe falar, mas eu não sei, a senhora vai ver se a senhora aceita, porque é uma sala de pré-adolescente, de adolescentes, é uma sala de adolescentes de quarta série, uma sala muito tumultuada, uns garotos muito tumultuados, que a professora que estava lá desistiu da turma. Aquilo já me deu um certo receio, mas eu já tinha falado para ele que eu queria. E aí, como é que eu faço? Ele disse, a senhora acha que dá conta? Foram as palavras dele. Eu, entusiasmada, pensei, posso tentar, eu vou tentar. Sem imaginar o sacrifício que ia me custar, morando num bairro distante, dar aula para uma quarta série pela manhã até 11 horas, 11h30, sair correndo, comer às pressas, tomar um banho quando dava tempo, e sair correndo para atravessar uma pontezinha ou então de catraia. Não sei se vocês conhecem o que é catraia. Uma embarcação a remo, que o remador vai e volta de um lado para o outro do rio, transportando as pessoas. E atrás de onde eu morava, tinha esse rio, chamado Igarapé do 40. E tinha que atravessar ali para poder ir para a cidade. Eu digo, eu moro longe demais, mas já tinha dito o que é que eu vou fazer, agora eu não posso voltar atrás. Aí pensei, bom, digo, eu vou tentar. Ele mandou me nomear e eu fiquei em Manaus. Tanto que o meu diploma de curso pedagógico é do Instituto de Educação do Amazonas, em Manaus. Não é da escola do interior. Eu não sei de onde eu fui tirar essa vaidade, essa coisa assim, mas eu sei que eu tive no momento. Eu tive a ideia, eu queria, eu quis, penei, não foi fácil, não. Adoeci, cheguei ao final do ano bem debilitada, como é que se chamava na época?
física, esgotamento físico, porque eu estudava, trabalhava, estudava, me alimentava mal. Certa vez, atravessando por baixo de um arame farpado, eu feri a perna, infeccionou. Aí eu fui no hospital onde trabalhava um médico e ele me falou que tinha uma filha, eles tinham vindo de outro estado, e a filha não estava acompanhando o currículo da escola, e se eu não podia ajudar a filha dele. Nos intervalos, eu ainda dava aula para Terezinha, filha desse Lídia, você capitão. fazia muita coisa ao mesmo tempo. É impressionante a sua história. Aí, à Eu vou te noite, dar um desafio agora, hein? Vou te dar um tá, à desafio. noite eu dava Você aula no tem que contar a Mobral. sua história em 15 minutos. À noite eu dava aula no Mobral para adultos, alfabetização de adultos. Então, eu vivia numa roda viva e não me alimentava direito, terminei ficando com esgotamento nervoso. Foi a razão de eu ir para o interior, para a casa da minha tia. Aí foi muito bom, porque eu passei, eu acho que 1 mês e meio, quase 2 meses lá, e me curei, voltei outra pessoa para Manaus. Mas não participei da minha colação de grau, porque primeiro não tinha dinheiro para a beca. Pois é. Nem o professor Careca entregou o meu canudo de papel. Mas Tirou, né? valeu. Concluiu, né? Agora eu quero que Concluí. você conte aí como é que foi. Você foi para Porto Velho, teve os seus filhos, fez uma nova faculdade, como é que é? Sim, sim, foi assim. Em 1965, eu fiz o vestibular para enfermagem, que era o meu sonho de consumo, era ser enfermeira. Alguns anjos do bem fizeram a prova comigo, porque eu não tive química, nem física, nem biologia no meu currículo escolar. E era exigido porque tinha algumas perguntas dessas 3 matérias, que era o meu trio apavorante, eu até falo aqui no livro, né? Porque eu não tinha conhecimento dessas coisas, era matemática e só. E olhe lá que a matemática ainda era difícil, porque hoje em dia que eu estou lendo sobre o que significa TDAH, a síndrome de TDAH, é que eu vejo que naturalmente eu tinha TDAH, ou eu tenho até hoje, nunca tratei, nunca curei. Então, essas pessoas elas não têm facilidade para aprender matemática, nem física, nem química, porque elas não têm esse refinamento no cérebro. Então, quem sabe eu sou assim. Mas nas outras matérias eu mandava muito Mas bem. você se formou enfermeira já com Sim, quantos anos? com 55. Eu fiz o vestibular para enfermagem, eu não pude cursar, por todas as coisas que vocês podem imaginar, né? Que houveram. E aí, em 1965, eu casei com um rapaz que eu conheci lá em Coari e nos reencontramos depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, em Manaus. Nos reencontramos. Aí voltamos a namorar. Voltamos a namorar, não, namoramos, porque antes nós não tínhamos namorado, só tínhamos nos conhecido. E aí namoramos e tal, ficamos noivos, aí foi assim, vapt-vupt, porque ele estava com um emprego apalavrado já em Rondônia, em Porto Velho, e o que ele queria era casar e queria que eu viesse com ele. Então nós ficamos noivos no dia 6 de março, casamos no dia 2 de junho, e dia 20 de setembro eu estava em Porto Velho. E ele já estava em Porto Velho desde o ano anterior. Então foi assim que eu conheci o meu marido, o pai dos meus filhos, finquei raízes em Porto Velho, criei meus filhos, todos lá. Além dos meus 4 filhos, eu já estava, praticamente criei a minha irmã, porque eu fui para o colégio, deixei ela no colégio, ela não quis ficar, eu trouxe para Rondônia comigo, ela ia fazer 11 anos. Ela estudou, ela formou, hoje em dia é advogada e atualmente está fazendo psicologia, que é o sonho de consumo dela, psicologia. E trabalhou pouco na advocacia, que ela não se identificou muito, mas alguns processos, algumas coisas ela ganhou. E além desses 4 meus, eu criei a minha irmã, o filho do meu marido antes do meu casamento, que eu não sabia da existência, mas existia, e com 12 anos ele foi morar conosco. Depois foi Rosimeire, que tem teu nome, né? Rose.
a Rosimeire, minha sobrinha, o Adriano, meu sobrinho, e a Sheila, foram mais 5. Então, 5 com 4 meus, são 9. Se contar com os 9, 9 irmãos que passaram por mim, são 19. Ou seja, Chega de criança, né? Você foi uma mãezona para muita gente, né? E aí Talvez. E aí depois, Olha, né, com essa idade, você ir fazer uma faculdade de novo, né? Enfrentar a faculdade e foi assim, cuidar das porque pessoas, né? Quanto tempo você atuou depois como enfermeira, que era seu sonho, eu né? atuei até 70 anos. Eu formei com 55, aí logo em seguida eu comecei a trabalhar e só deixei de trabalhar aos 70. Então foram cerca de 15 anos que eu atuei, entre hospitais, policlínicas do Estado, policlínicas do governo e CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. E aí, conta Eu um pouquinho atuei dos seus filhos. dos meus filhos. O meu filho mais velho, todos eles são Antônio. Na minha família só tem um que é João, os outros todos são Antônio. É Antônio, por causa do nome do pai, que nós chamamos de Júnior, né? Aí tem o Alan, que mora aqui em Foz do Iguaçu, Alan Antônio, que é médico, Gurgel Júnior e Antônio e Alan Antônio são médicos, os dois. O mais velho é cirurgião pediatra de crianças, né? Claro, pediatra de crianças, né? O Alan atua aqui como hematologista, essas neuropatias, Radiologista, essas né? coisas que Radiologista. ele cuida com radiologia intervencionista. A Iris Cristina formou em advogada, a Isis também. Iris e Isis formaram em advocacia. A Iris abandonou a advocacia para fazer medicina, está formando esse ano, agora, no final do ano, agora em dezembro, a colação de grau dela. E a Isis, também formada em pedagogia e direito, ela trabalha em Brasília, no TRT de Brasília, TRE, eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral de Brasília. Ela atualmente mora em Brasília. O Roberto, que me chamava de tia, agora quer me chamar de mãe. Até tem um bilhete dele no livro, né? Ele querendo me chamar de mãe. Eu aceitava como filho, e eu disse que aceitava se ele me aceitasse como mãe. Então, mãe e filho. Roberto é uma pessoa muito boa também, montou um negócio em Ariquemes, na cidade onde ele vive, com a esposa e 2 filhos. Um dos filhos dele é advogado e o outro ainda está estudando, se não me engano, é TI. Você tem quantos netos? São 8 na família que 11. são médicos, não é isso? São 9. 9 É 9 porque médicos. tem 3 que ainda vai formar, né? Ainda tem para formar Antônio Pedro, filho do Alain, Maria Luísa, filha do Gurgel Júnior, e Isabela, filha da Iris Cristina. Tem 3 ainda para formar. Né? Agora você criou, né? Irmãos, filhos, mas você criou também um livro nessa altura do campeonato. Eu queria que você falasse um pouquinho aí de onde surgiu essa ideia, por que você resolveu fazer esse livro, o que te motivou e como é que você está se sentindo hoje? Bem, 5 minutos, a, hein? a história do livro é assim. Eu tinha vontade de deixar alguma coisa escrito, mas eu não sabia como começar. Essa história começou em 2018, 2019, 2020. Eu escrevia em folhas avulsas e depois eu não sabia onde estava. E depois eu comprei o computador, o notebook, aí comecei a escrever no notebook. Tudo bem, vai tudo muito bem enquanto eu estou escrevendo. Às vezes eu não salvo, e depois eu volto a escrever, aí mistura tudo, fez uma bagunça que Deus me livre, eu não domino nada da computação, né?
Então, eu chamei um senhor, que eu até cito por agradecimento, eu cito o nome dele aqui no livro, porque foram muitas as pessoas que me apoiaram, era apoio de todos os lados, apoio dos filhos, apoio, todo mundo apoiava. Mas a pessoa que desentranhou o livro do notebook para sequenciar foi o Abel Sidney. Aí eu cito o nome dele aqui, porque se não fosse ele, eu não tinha desentranhado nada, porque eu não ia acontecer. Aí o Abel desentranhou tudo, voltou na ordem e tal. Eu queria deixar alguma coisa assim, porque é uma história de família que eu prezo muito. É a família, é a minha família, é a família dos meus pais, que eu honro, dois guerreiros maravilhosos, que eu amo. Até as canções que meu pai cantava, a gente até hoje lembra. Está no livro também, umas letrinhas aí. Vocês não sabem a música, mas o dia que eu aprender a tocar violão, eu toco para vocês e canto. Aí, então, a história do livro é essa. E eu me sinto satisfeita com a obra, sabe? Me sinto bem, porque eu não imaginava que um dia eu, aquela garota que saiu com 6 anos de idade das Brenhas do Pará, pudesse um dia chegar a uma entrevista com a Rose para uma rádio e chegar a escrever um livro. Olha, você é uma vitoriosa. Eu tive a honra, né, de ter uma palhinha aqui da sua obra junto com É, você. Isso é você deu a assim, sua é de uma contribuição. gratidão, é de uma alegria tão grande estar recebendo você aqui para falar, porque você contou muito pouco, não dá tempo da gente contar toda a história, Mas eu porque quero falar um você é uma pouquinho. mulher assim de, sabe, servir de exemplo para gente, de superação, de batalhadora, sabe, de dedicação. Gente, quem pegar o livro dela vai ver quem é essa mulher. Então, assim, olha, assim, eu só posso Só te dar quero os concluir parabéns. um pouquinho, tá? Só quero Pode. concluir. Você tem É, 2 minutinhos. Pode a falar o que conclusão é o seguinte: é o agradecimento que eu tenho, que eu já fiz aqui no livro vários agradecimentos, mas não conhecia ainda essas pessoas que contribuíram muito também para que essa obra chegasse onde chegou, que foi o pessoal da Epígrafe, né? A Rose contribuiu, o seu Hernani, Gisele, Jéssica e outras pessoas, Fernanda, muita gente contribuiu, né? Então, para mim, é só gratidão a todos vocês, porque todos vocês contribuíram com essa obra e todos vocês moram aqui, ó. Olha, a gratidão é nossa por você dar a oportunidade da gente participar dessa obra. Gente, é um registro histórico com tanto detalhe e com tanta memória de tantos nomes que é uma coisa impressionante. É o nível de é uma história das cidades, é uma história das famílias. Olha, memórias de vida em família são muitas vidas, se a gente for pensar Né? toda a trajetória dela. Então, a gente só pode agradecer a você de todo o coração, dizer que a gente está muito feliz de estar recebendo você aqui, né? Obrigada. E a gente vai se despedir. Isso aí eu queria ver, né, se você quer despedir aí do pessoal para a gente já fazer o nosso fechamento. Então, os meus agradecimentos também a todas as pessoas da rádio, né, que estão contribuindo para que essa entrevista possa ir ao ar, que eu pretendo assistir, não sei se eu vou conseguir, porque televisão para mim é bicho-papão, eu quase não ligo televisão. Vai no Mas, computador, no celular. mas se houver oportunidade, eu vou querer assistir, ver quantas falhas eu tive para poder corrigir mais tarde. Foi excelente! Adoramos. Obrigada, hein? Gratidão, Muito Iris, obrigada. gratidão. Olha, pessoal que esteve acompanhando a gente, muito obrigada. A gente espera você semana que vem, aqui, 10 horas, na Rádio RCI. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.